Oi, preciosidade do Senhor. Para você que está chegando aqui agora, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Estamos aqui mais uma vez para lermos mais um dia a palavra do Senhor. Se inscreva no canal, ative o sininho, curte o nosso vídeo para que possamos semear boas sementes juntos na vida de outras pessoas. Pois é claro, aquele clichê de sempre, você sabe quando você curte, o YouTube entende que esse conteúdo é bom e distribui para mais pessoas, ok? Então, bora semear boas sementes na sua vida hoje através da palavra do Senhor? Pai querido, Pai amado, muitíssimo obrigado, Senhor, por mais um dia estar aqui para ler a Tua palavra, Senhor, juntamente com essa outra pessoa aí do lado. Senhor, cobre ela com a Tua graça, com as Tuas bênçãos, Senhor. Enche essa casa, Senhor, esse ambiente que ela está de paz, de alegria, harmonia. Espírito Santo do Senhor, abra, Senhor, a nossa mente espiritual para que possamos compreender tudo aquilo que o Senhor tem para nos falar hoje. Eu te peço em nome de Jesus, amém! E hoje é o nosso 79º dia e vamos ler o livro de Números, capítulo 30 ao capítulo 31, versículo 54. A lei acerca dos votos das mulheres. Capítulo 30. E falou Moisés ao cabeça das tribos dos filhos de Israel, dizendo: Esta é a palavra que o Senhor tem ordenado. Quando um homem fizer um voto ao Senhor, ou fizer juramento, ligando a sua alma com obrigação, não violará a sua palavra. Segundo tudo que saiu da sua boca, fará. Também quando uma mulher fizer voto ao Senhor e com obrigação se ligar em casa de seu pai na sua mocidade, e seu pai ouvir o seu voto e a sua obrigação com que ligou a sua alma, e seu pai se calar para com ela, todos os seus votos serão válidos, e toda obrigação com que ligou a sua alma será valiosa. Mas se seu pai se opuser no dia em que tal ouvir, todos os seus votos e as suas obrigações com que tiver ligado a sua alma não serão válidos, mas o Senhor lhe perdoará, porquanto seu pai nos vedou. E se ela tiver marido e for obrigada a alguns votos ou dito irrefletidos dos seus lábios, com que tiver ligado a sua alma, e seu marido o ouvir e se calar para com ela no dia em que ouvir, os seus votos serão válidos, e as suas obrigações com que ligou a sua alma serão valiosas. Se o seu marido lhe vedar no dia em que ouvir e anular o seu voto a que estava obrigada, como também a declaração dos seus lábios com que ligou a sua alma, o Senhor lhe perdoará. No tocante ao voto da viúva ou da repudiada, tudo com que ligar a sua alma sobre ela será válido. Porém, se fez votos na casa de seu marido, ou ligou a sua alma com obrigação de juramento, e seu marido o ouviu, e se calou para com ela, e lhe não vedou, todos os seus votos serão válidos, e toda obrigação com que ligou a sua alma será valiosa. Porém, se seu marido lhes anulou no dia em que ouviu, tudo quanto saiu dos seus lábios, quer dos seus votos, quer da obrigação da sua alma, não será válido. Seu marido lhes anulou, e o Senhor lhe perdoará. Todo voto e todo juramento de obrigação para humilhar a alma, seu marido o confirmará ou anulará. Porém, se seu marido de dia em dia se calar inteiramente para com ela, então confirmará todos os seus votos e todas as suas obrigações que estiverem sobre ela. Confirmado-los tem, porquanto se calou para com ela no dia em que o ouviu. Porém, se todo los anular depois que o ouviu, então ele levará a iniquidade dela. Porém, se de todo los anular depois que o ouviu, então ele levará a iniquidade dela. E estes são os estatutos que o Senhor ordenou a Moisés entre o marido e a sua mulher, entre o pai e a sua filha, na sua mocidade, em casa de seu pai. A vitória sobre os medianitas. Capítulo 31. Falou o Senhor a Moisés dizendo: Vinga os filhos de Israel dos medianitas, depois recolhido será ao teu povo. Ou seja, Moisés iria morrer. Então falou, pois, Moisés ao povo dizendo: Armem-se alguns de vós para a guerra e saiam contra os midianitas, para fazerem a vingança do Senhor nos midianitas. 1000 de cada tribo, entre todas as tribos de Israel, enviareis à guerra. Assim foram dados os milhares de Israel, 1000 de cada tribo, 12.000 armados para a peleja. E Moisés os mandou à guerra, de cada tribo 1000, a eles e a Finéias, filho de Eleazar, o sacerdote, a guerra com os utensílios santos e com as trombetas do alarido na mão.
E pelejaram contra os midianitas, como o Senhor ordenara a Moisés, e mataram todo varão. Mataram mais, além dos que já foram mortos, os reis dos midianitas, a Eve, e a Requem, e a Zur, e a Ur, e a Reba, 5 reis dos midianitas. Também a Balaão, filho de Beor, mataram à espada. Porém, os filhos de Israel levaram presas as mulheres dos midianitas e as suas crianças, e também levaram todos os seus animais, e todo o seu gado, e toda a sua fazenda. E queimaram a fogo todas as suas cidades, com todas as suas habitações, e todos os seus acampamentos. E tomaram todo o despojo, e toda a presa de homem e de animais. E trouxeram a Moisés, e a Eleazar o sacerdote, e à congregação dos filhos de Israel os cativos, e a presa, e o despojo, para o arraial, nas campinas de Moabe, que estão junto ao Jordão, em Jericó. A purificação dos soldados. Porém Moisés e Eleazar, o sacerdote, e todos os maiorais da congregação, saíram a recebê-los fora do arraial. E indignou-se Moisés grandemente contra os oficiais dos exércitos, capitães de milhares e capitães de centenas, que vinham do serviço daquela guerra. E Moisés disse-lhes: Deixastes viver todas as mulheres? Eis que essas foram as que, por conselho de Balaão, deram ocasião aos filhos de Israel de prevaricar contra o Senhor no negócio de Peor, pelo que houve aquela praga entre a congregação do Senhor. Agora, pois, matai todo varão entre as crianças, e matai toda mulher que conheceu algum homem, deitando-se com ele. Porém, todas as crianças fêmeas que não conheceram algum homem, deitando-se com ele, para vós deixai viver. E vós, alojai-vos 7 dias fora do arraial, qualquer que tiver matado alguma pessoa, e qualquer que tiver tocado algum morto, ao 3º dia e ao 7º dia vos purificareis, a vós e a vossos cativos. Também purificareis toda veste, e toda obra de peles, e toda obra de pelos de cabra, e todo objeto de madeira. E disse Eleazar o sacerdote aos homens de guerra que partiram a pelejar: Este é o estatuto da lei que o Senhor ordenou a Moisés. Contudo, o ouro, a prata, o cobre, o ferro e o estanho e o chumbo, toda coisa que pode suportar o fogo, fareis passar pelo fogo, para que fique limpa. Todavia, se expiará com água da separação. Mas tudo que não pode suportar o fogo, o fareis passar pela água. E também lavareis as vossas vestes ao 7º dia, para que fiqueis limpos, e depois entrareis no arraial. A divisão da presa. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Toma a soma da presa dos prisioneiros de homens e de animais, tu e Eleazar o sacerdote, e os cabeças das casas dos pais da congregação. E divide a presa em 2 metades, entre os que hábeis na peleja saíram à guerra, e toda a congregação. Então, para o Senhor tomarás o tributo dos homens de guerra que saíram a esta guerra. De cada 500, uma alma, tanto dos homens como dos bois, dos jumentos e das ovelhas. Da sua metade o tomareis, e o dareis ao sacerdote Eleazar, para oferta alçada ao Senhor. Mas da metade dos filhos de Israel tomarás de cada um 51, tanto dos homens como dos bois, dos jumentos e das ovelhas, de todos os animais, e os darás aos levitas, que têm cuidado da guarda do tabernáculo do Senhor. E fizeram Moisés e Eleazar o sacerdote, como o Senhor ordenara a Moisés. Foi, pois, a presa o restante do despojo que tomaram os homens de guerra, 675.000 ovelhas, e 72.000 bois, e 71.000 jumentos. E das mulheres que não conheceram homem algum, deitando-se com ele, todas as almas foram 32.000. E a metade, a parte dos que saíram à guerra, foi um número de 337.500 ovelhas. E das ovelhas foi o tributo para o Senhor 675. E foram os bois 36.000. E o seu tributo para o Senhor 72. E foram os jumentos 30.500. E o seu tributo para o Senhor 61. E houve de almas humanas 16.000. E o seu tributo para o Senhor 32 almas. E deu Moisés a Eleazar o sacerdote o tributo da oferta alçada do Senhor, como o Senhor ordenara a Moisés. E da metade dos filhos de Israel que Moisés separara, dado os homens que pelejaram, a metade para a congregação foi, das ovelhas, 337.500, e dos bois, 36.000,
e dos jumentos 30.500, e das almas humanas 16.000. Desta metade dos filhos de Israel, Moisés tomou um de cada 50, tanto de homens como de animais, e os deu aos levitas que tinham cuidado da guarda do tabernáculo do Senhor, como o Senhor ordenara a Moisés. A oferta voluntária dos capitães. Então chegaram-se a Moisés os capitães que estavam sobre os milhares dos exércitos, os tribunos e os centuriões, e disseram a Moisés: Teus servos tomaram a soma dos homens de guerra que estiveram sob nossa mão, e nenhum falta de nós, pelo que trouxemos uma oferta ao Senhor, cada um o que achou, vasos de ouro, cadeias, manilhas, anéis, arrecadas e colares, para fazer propiciação pela nossa alma perante o Senhor. Assim Moisés e Eleazar o sacerdote tomaram deles o ouro, sendo todos os vasos bem trabalhados. E foi todo o ouro da oferta alçada que ofereceram ao Senhor 16.750 siclos, dos tribunos e dos centuriões, pois os homens de guerra, cada um tinha tomado presa para si. Estudo de hoje, Números capítulo 31, versículo 14 ao 16. Deus ordenou que o povo destruísse os midianitas, em Números capítulo 25, versículo 16 ao 18. Eles foram responsáveis por seduzir Israel para o culto de Baal, que o Senhor proibia no primeiro mandamento. Deus levava a adoração a ídolos muito a sério. Em vez de destruir Midian, Israel tomou as mulheres como reféns, provavelmente por causa das tentações do estilo de vida pecaminoso dos midianitas. Depois, quando os israelitas entraram na terra prometida, foi sua reação indiferente ao pecado que eventualmente arruinou-os. Quando reconhecemos o pecado em nossa vida, podemos não desejá-lo, removê-lo completamente. Podemos apenas decidir controlá-lo um pouco. Mas Deus não é indiferente a isso. Ele odeia o pecado. Se você se sente indiferente em relação a um pecado em sua vida, confesse isso a Deus. Enfrente seu erro à luz do Senhor e peça ao Pai para dar-lhe um coração que odeia o pecado, assim como ele. Temos de eliminar o pecado para que o nosso coração torto seja endireitado e que veja o erro como ele é. Somente assim podemos odiar o pecado como Deus. Lucas capítulo 4, versículo 1 ao 30. A tentação de Jesus, capítulo 4. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto, onde durante 40 dias foi tentado pelo diabo. Não comeu nada durante esses dias, e ao fim deles teve fome. E o diabo lhe disse: Se és o Filho de Deus, manda esta pedra transformar-se em pão. E Jesus respondeu: Está escrito, nem só de pão viverá o homem. E o diabo o levou em um lugar alto, e mostrou-lhe num relance todos os reinos do mundo, e lhe disse: Eu te darei toda a autoridade sobre eles, e todo o seu esplendor, porque me foram dados, e posso dá-los a quem eu quiser. Então, se me adorares, tudo será teu. E Jesus respondeu: Está escrito, adore o Senhor, seu Deus, e só a ele preste culto. E o diabo levou a Jerusalém e colocou na parte mais alta do templo, e lhe disse: Se és filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito: Ele dará ordem aos seus anjos a seu respeito, para o guardarem. Com as suas mãos ele o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. E Jesus respondeu: Dito está, não ponha à prova o Senhor, o seu Deus. Tendo terminado todas essas tentações, o diabo o deixou até a ocasião oportuna. Jesus é rejeitado em Nazaré. E Jesus voltou para a Galiléia no poder do Espírito, e por toda aquela região se espalhou a sua fama. Ensinava nas sinagogas e todos o elogiavam. E ele foi a Nazaré, onde havia sido criado, e no dia de sábado entrou na sinagoga, como era seu costume, e levantou-se para ler. E foi-lhe entregue o livro do profeta Isaías. Abriu-o e encontrou o lugar onde está escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Então ele fechou o livro, devolveu ao assistente e assentou-se. Na sinagoga, todos tinham os olhos fitos nele, e ele começou a dizer-lhes:
Hoje se cumpriu as escrituras que vocês acabaram de ouvir. Todos falavam bem dele e estavam admirados com as suas palavras de graça que saíam de seus lábios. Mas perguntavam: Não é este o filho de José? Jesus lhes disse: É claro que vocês me citaram este provérbio: Médico, cura-te a ti mesmo. Faze aqui em tua terra o que ouvimos que fizestes em Cafarnaum. Continuou ele: Digo-lhes a verdade: nenhum profeta é aceito em sua terra. Asseguro-lhes que havia muitas viúvas em Israel no tempo de Elias, quando o céu foi fechado por 3 anos e meio, e houve uma grande fome em toda a terra. Contudo, Elias não foi enviado a nenhuma delas, senão a uma viúva de Sarepta, na região de Sidom. Também havia muitos leprosos em Israel, no tempo de Eliseu, o profeta. Todavia nenhum deles foi purificado. Somente Naamã, o sírio. Todos os que estavam na sinagoga ficaram furiosos quando ouviram isso. Levantaram-se e expulsaram-no da cidade, e o levaram até o topo da colina, sob a qual foram construída a cidade, a fim de atirá-lo precipício abaixo. Mas Jesus passou por entre eles e retirou-se. Estudo de hoje, Lucas capítulo 4, versículo 1. Muitas vezes acreditamos que o Espírito Santo só nos levará por águas tranquilas. Em Salmo capítulo 23, versículo 2. Mas em alguns momentos não é o caso. O Espírito conduziu Jesus ao deserto, onde ele suportou um longo e difícil teste. Então, por que deveríamos surpreender-nos quando o Espírito nos leva a situações difíceis? No entanto, o Espírito que nos conduz à dificuldade também será o que nos guiará por meio dela. Algumas pessoas abandonam Deus diante das provas, porque acreditam que Ele nunca permitiria que elas passassem por isso. Paulo nos encoraja. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito, em Gálatas capítulo 5, versículo 25. Tempos difíceis são também uma razão pela qual devemos resistir ao pecado. Se não cedermos ao mal e, em vez disso, seguirmos o Espírito do Senhor, poderemos ter certeza de que o Espírito está guiando-nos e que nossas provações não são resultado de nossos erros. Quando você enfrenta um problema, certifique-se de não tê-lo causado por meio de nenhum pecado. Se você não encontrar nenhum, então peça a Deus para fortalecê-lo em seu teste. E, finalmente, tenha cuidado para seguir fielmente aonde quer que o Espírito Santo o conduza. Orando Salmos. Ore para Deus e faça-o desejar buscá-lo. Salmo capítulo 63, versículo 1 ao 11. Davi anela pela presença de Deus. Capítulo 63. Ó Deus, Tu és o meu Deus. De madrugada te buscarei, e a minha alma tem sede de Ti. A minha carne te deseja muito, em uma terra seca e cansada, onde não há água, para ver a Tua fortaleza e a Tua glória, como te vi no santuário. Porque a Tua benignidade é melhor do que a vida, os meus lábios te louvarão. Assim eu te bendirei enquanto eu viver. Em Teu nome levantarei as minhas mãos. A minha alma se fartará, como de tutano e de gordura, e a minha boca te louvará com alegres lábios. Quando me lembrar de Ti na minha cama e meditar em Ti nas vigílias da noite, porque Tu tens sido o meu auxílio. Jubiloso cantarei, refugiado à sombra das Tuas asas. A minha alma te segue de perto, e a Tua destra me sustenta. Mas aqueles que procuram a minha vida para a destruírem, irão para as profundezas da terra. Cairão a espada, serão uma ração para as raposas. Mas o rei se regozijará em Deus. Qualquer que por ele jurar, se gloriará, porque se tapará a boca dos que falam mentira. Provérbios capítulo 11, versículo 20 e 21. O Senhor detesta os perversos de coração, mas os de conduta irrepreensível dão-lhe prazer. Esteja certo de que os ímpios não ficarão sem castigo, mas os justos serão poupados. E essa foi mais uma leitura do dia de hoje. Eu espero você aqui amanhã para semearmos boa semente nessa terra fértil que é o nosso coração. Lembre-se também de compartilhar esse vídeo com alguém e curtir para que possamos juntos semear boas sementes, alcançando outras vidas. Até amanhã. Tchau! Oh, glória!
Mais um dia, mais um dia, mais um dia, lá, 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 lá. 79, ok.